Oi, pessoal, tudo bem? Quando a gente pensa no Novo Testamento, é quase impossível não pensar logo no apóstolo Paulo, né? A voz dele ecoa muito forte. Mas e se eu dissesse que ao lado dele tinha todo um coral de outras vozes tão importantes quanto, mas que às vezes a gente não ouve com tanta clareza? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre a Carta aos Hebreus e as chamadas cartas católicas. Olha só o nosso roteiro. A gente começa com o testemunho de Cristo, que é a base de tudo. Depois, vamos dar uma olhada nessas vozes que vão além de Paulo. Vamos entender o que significa cartas universais, mergulhar nesse mosaico de ideias que elas trazem e, por fim, ver como essa fé, tão viva lá no começo, ainda fala com a gente hoje. Bom, para a gente entender bem o assunto, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e olhar o quadro completo. Como é que o Novo Testamento se organiza e o que é que une textos tão diferentes uns dos outros? Essa imagem ajuda a gente a visualizar a estrutura. Basicamente, dá para dividir o Novo Testamento em três grandes blocos, ou gêneros literários. Primeiro, os textos narrativos, sabe? Os evangelhos, atos dos apóstolos, que contam a história. Depois, vem os textos epistolares, que são as cartas. E por último, o texto apocalíptico, que é o livro do Apocalipse. E aqui está o ponto-chave, o coração de tudo. Não importa se é uma história, uma carta ou uma visão, tudo, absolutamente tudo, aponta para uma única direção. Cada palavra ali é, no fundo, um testemunho da fé na pessoa e na missão de Jesus Cristo. Ele é a base sobre a qual tudo se constrói. Ok, agora que a gente já firmou qual é o centro, vamos explorar o que está em volta, que, olha, é tão rico quanto. O apóstolo Paulo é um gigante, não tem como negar, mas a história é bem mais complexa do que parece. É fundamental a gente reconhecer o papel de Paulo. As cartas dele, que o pessoal da teologia chama de Corpus Paulino, o corpo paulino, né, são os testemunhos escritos mais antigos que a gente tem sobre o Jesus. Elas foram, sem dúvida, cruciais para formar as primeiras comunidades e o pensamento cristão. E é aí que vem a grande questão, a pergunta central do nosso papo. A visão de Paulo, por mais importante que fosse, era a única? Só existia um jeito de entender o evangelho naquela época? A resposta, como a gente vai ver, é um sonoro não. Para entender isso, a gente precisa imaginar um cenário fervilhando de ideias. O cristianismo nasceu dentro do judaísmo. Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, e isso, claro, gerava um debate danado. Como é que se concilia a fé em Cristo com tradições de séculos, como a circuncisão ou as regras de alimentação da Torá? A pergunta que não queria calar era: para seguir Jesus, um não-judeu precisava antes se tornar judeu? Não tinha uma resposta pronta, não. Era um verdadeiro caldeirão de ideias. Pois é bem nesse meio, nesse contexto de tanta diversidade, que nascem os textos que a gente vai analisar agora. E o primeiro passo é entender o nome que eles receberam: cartas católicas. Olha, é muito importante a gente entender o que católicas quer dizer aqui. A palavra não tem a ver com a instituição que a gente conhece hoje. Ela vem do grego catholicos, que significa universal, geral. Ou seja, diferente das cartas de Paulo, que iam para um endereço certo, tipo Roma ou Corinto, essas aqui eram meio que circulares, sabe? Para um público cristão bem mais amplo. Então, beleza? Mas que cartas são essas? Bom, o grupo inclui a carta aos Hebreus, a de Tiago, as duas de Pedro, as três de João e aquela cartinha pequena de Judas. Todas juntas, elas formam um mosaico de visões que complementam e, às vezes, até dão uma desafiada no que a gente lê em Paulo. Agora sim, vamos mergulhar no coração desses textos. O que cada uma dessas cartas tem de tão especial? Quais são as grandes mensagens delas? Cada carta tem um foco muito particular. Hebreus, por exemplo, mostra Jesus como o ponto final, o cumprimento de tudo que está nas Escrituras do Antigo Testamento. Já Tiago vai bater na tecla de que a fé, se for de verdade, tem que aparecer nas obras. Talvez até para dar uma cutucada numa interpretação muito simplista da fé. A primeira de Pedro dá força para as comunidades que estavam sofrendo perseguição. A primeira de João diz que o amor é a prova dos 9 da fé verdadeira. E Judas faz um alerta sobre defender a sã doutrina. Percebe como os temas são variados? E o que tudo isso mostra pra gente? Que o comecinho do cristianismo não era um bloco de uma cor só, de jeito nenhum. Era um ecossistema cheio de vida, com diferentes correntes de pensamento, cada uma tentando responder às necessidades da sua galera. E essa diversidade toda não era um defeito, era a grande riqueza da fé que estava nascendo. Mas olha só, esses textos não eram livros de teoria, não. Eles nasceram da vida real, de gente de carne e osso para a vida real. Vamos ver agora como essa teologia toda se conecta com a prática do dia a dia.
Como diz uma das nossas fontes, não foram respostas acadêmicas, teóricas, mas sim práticas, nascidas da experiência concreta. Traduzindo, não eram textos de biblioteca, eram cartas de pastores preocupados com suas comunidades, lidando com dúvidas, brigas e perseguições de verdade. Aqui a teologia existe para servir a vida. E a importância disso para a gente hoje é gigantesca. Esses textos são um verdadeiro chamado para a gente não separar o que se crê do que se faz. Eles nos dão um mapa para construir comunidades mais fortes, para afirmar nossa ética e, principalmente, para transformar a fé numa coisa real, palpável, do dia a dia. No fim das contas, o recado é este. Ser cristão não é só concordar com uma lista de ideias. É uma adesão de vida a Jesus Cristo. E essa adesão exige uma resposta, sabe? Ela tem consequências práticas, éticas, ela mexe com o nosso jeito de viver, de se relacionar, de estar no mundo. Essa é a herança viva que Hebreus e as cartas católicas deixaram pra gente. Então fica aqui uma reflexão para a gente levar, saber que a fé cristã nasceu não como um monólogo, mas como um diálogo cheio de vida e de diversidade. Como é que isso mexe com a nossa fé hoje, no mundo que também é super complexo? É uma pergunta que atravessa os séculos e chega até nós. Muito obrigado pela companhia nesta nossa análise.